receber da parte de Deus, que Deus tem para nós experimentarmos, para nós vivermos. Quantos aqui acreditam que Deus ainda tem muitas coisas para nós experimentarmos? Mas talvez eu vou fazer outra pergunta. Quantos aqui é que desejam conhecer e experimentar essas coisas que Deus ainda tem para nós? Amém. Porque isso também é importante. Porque alguns de nós pensamos que já chegamos ao limite, que já conhecemos o suficiente, que não precisamos de conhecer, de prosseguir em conhecer ao Senhor, em experimentar o que Ele tem para nós. E talvez nos acomodamos. E assim nós estamos entrando em prejuízo, porque Deus quer nos dar a conhecer e a experimentar mais da sua graça para conosco. Glória a Deus. Uma das coisas importantes é nós percebermos, por exemplo, pode passar adiante, no capítulo 2 de Efésios, versículo 8, diz que é pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós somos salvos. Por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Tudo que está relacionado com a graça de Deus, visto que é favor que Deus concede sem merecermos, então significa que tem que haver um elemento que alcança e recebe essa graça. Qual é esse elemento que alcança e recebe essa graça? Podem-me dizer os irmãos, já assim experimentados, instruídos, qual é o elemento que tem que existir em nós para alcançar essa graça disponível para todos nós? Qual é? Vamos lá dizer outra vez, que eu não percebi muito bem. A fé, muito bem. A fé é necessária, porque não pode ser alcançado pelo nosso esforço, não pode ser alcançado pelos nossos méritos, não pode ser alcançado pela nossa sabedoria pessoal, não pode ser alcançado por qualquer outra coisa, outro meio, mas sim a fé. Não vem de vós, é um dom de Deus, por isso tem que vir pela fé. É a fé que alcança aquilo que Deus tem na sua graça proporcionado e colocado ao nosso dispor. Tem que ser pela fé. Como é que nós somos salvos então? Temos que exercitar fé, verdade? Temos que exercitar fé. Isto é, nós não podemos fazer nada para sermos salvos, a não ser acreditar naquilo que Deus diz na sua palavra, e muito em especial naquilo que Jesus Cristo fez por nós, que é a provisão da sua graça para conosco. Verdade? Quantos é que estão de acordo comigo e podem dizer glória a Deus? Então, isto não vem de vós. Significa que, se não vem de vós, tem que vir de cima. Vem de Deus. É Deus que nos dá a salvação. Não é alcançada por nós. Só tem um elemento que é preciso haver em nós para nós podermos alcançar isso. É a fé. E também a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Amém? Ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, a pregação de Deus, que consiste em transmitir fé aos corações. Glória a Deus. Eu desejo nesta tarde que ao falar estas palavras, elas não só produzam entendimento na nossa mente, mas também despertem a nossa fé e nos confirmem aqueles que já conhecem os caminhos do Senhor e neles estão firmes, mas também possa despertar fé nos corações. Aliás, todos nós precisamos ser despertados na fé para podermos chegar mais além, receber mais da parte de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus informa-nos o que Deus tem para nós. A palavra de Deus nos mostra aquilo que Deus quer para nós. E pela fé nós chegamos lá e experimentamos. Louvado seja o nome do Senhor.
diz logo a seguir que não vem das obras. Se não vem das obras, não vem por aquilo que eu faço. Não vem por aquilo que eu posso fazer. Não vem por uma ação ou por um esforço pessoal meu. A salvação não vem dessa maneira, não desfruto, não tenho dessa maneira a salvação. Porque diz claramente, não vem das obras para que ninguém se glorie. Diz assim, eu sou salvo porque eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, eu esforcei-me, eu fui melhor que o outro não fez, mas eu fiz. Não. A salvação não é obtida por esses meios. A salvação está lá bem claro, por meio da fé. Glória a Deus, por meio da fé. E isso é alguma coisa que é recebida pelo ouvir a palavra de Deus, já foi dito. Graças a Deus. Porquê? Porque nós somos feitura sua. Nós os crentes, nós somos crentes porque Deus agiu, Deus trabalhou e Deus transmitiu fé para dentro dos nossos corações. Numa colaboração entre nós e Deus. Numa colaboração entre nós e Deus. Porque também é preciso que haja em nós atenção ao que Deus diz e predisposição para ouvir e receber o que Deus diz, deixar-nos conduzir por Deus. E uma vez que nós ouvimos o que Deus diz e nós nos predispomos a seguir, a agir e a caminhar de acordo com aquilo que Deus fala, nos informa, nos comunica, significa que nós estamos dando lugar à fé. Amém? Estamos dando lugar à fé. E então, porque nós estamos dando lugar à fé, e porque a fé caminha sem sabermos o que está adiante, ou sem vermos, sem ver com os olhos, com estes olhos, então nós não estamos vendo nem Deus, nem estamos vendo aquilo que Jesus fez, a não ser na nossa mente. Verdade? A não ser na nossa mente. Quando alguém nos fala, ou quando ouvimos acerca daquilo que Jesus fez por nós, a sua morte no Calvário, o seu sangue derramado, a sua vida entregue, a sua crucificação, a sua entrega por amor de nós não estamos a ver, nós não estivemos lá, isso aconteceu há 2000 anos atrás. Só podemos ter uma imagem mental acerca do acontecimento. O Espírito Santo pode nos mostrar, pode nos fazer olhar para esse cenário que aconteceu há 2000 anos atrás e nos mostrar que tudo isso foi feito por nós e nós acreditamos e nós aceitamos o facto e nós reconhecemos a nossa necessidade e nós vemos que somos realmente pecadores, por isso é que Jesus morreu na cruz. E então nós dizemos, eu me arrependo, eu aceito e eu me curvo e me rendo a Deus pela fé em Jesus Cristo. Deu a sua vida por mim. Glória a Deus. Isto anula todas as minhas obras. Isto só quer dizer que eu sou pecador, que as minhas más obras me conduziam para longe de Deus e também para a condenação eterna. Mas graças a Deus, porque a graça de Deus e pela graça de Deus nós somos salvos. E por que é que nós dizemos pela graça sois salvos? É porque a provisão para a nossa salvação não surgiu daqui, do mundo. Nem surgiu de entre os seres humanos. Nós sabemos que a salvação veio do céu. A resposta à nossa necessidade veio do céu. Jesus Cristo veio do céu. A Bíblia diz que Ele desceu do céu, que Ele veio do céu e se fez homem e encarnou no ventre da Virgem Maria e nasceu neste mundo. E assim a provisão, a graça de Deus se manifestou e nós agora podemos desfrutar dessa maravilhosa graça. Quantos aqui é que estão felizes por esta graça maravilhosa? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Não vem, nós somos feitura sua ou obra sua.
Deus operou na nossa vida. Deus operou tanto no nosso querer como no nosso agir em relação a Deus. Deus colocou no nosso coração a palavra da fé. E essa palavra nos moveu e nos levou para Jesus Cristo. Então nós somos feitura, obra das suas mãos. Deus trabalhou em nós. Deus desmontou toda aquela montagem mental que existia no nosso passado. E quebrou essas fortalezas, essas coisas que povoavam e que estavam como que dominando a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Mas a palavra de Deus veio e ela abriu brecha nesse modo de pensar, nessa mentalização que recebemos dos nossos pais do passado, desde que nascemos, num mundo contrário a Deus. A palavra de Deus veio e transformou a nossa forma de pensar e de ver, de entender as coisas. E logo nós começamos a ver algo que até ali não víamos, a perceber algo que até ali não percebíamos. E assim se abriu em nós, e a luz de Deus abriu em nós o coração, a mente, e a luz de Deus penetrou em nós. E nós agora, com essa luz, agimos pela fé e recebemos a graça de Deus e com ela a salvação que Deus tinha preparada para nós e tem preparada para nós. Glória a Deus, para todos nós. Graças a Deus. Como é bom ser salvo. Como é bom pertencer ao Senhor. Como é bom saber estas coisas. Como é bom acreditar nestas coisas. Como é bom desfrutar da maravilha de sermos salvos, perdoados e viver uma nova vida com Cristo. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez de novo. É uma mudança na nossa vida extraordinária. Glória a Deus. Esta mudança pode acontecer na vida de qualquer um de nós, de qualquer pessoa. Seja ele quem for, tenha levado a vida que tiver levado, não interessa. O que interessa é se ele ouvir esta palavra, se ele acreditar nesta graça, se ele realmente deixar Deus trabalhar na sua vida, se ele entender o que Deus está dizendo e mostrando através da sua palavra e agir em fé, Deus vai salvar essa vida, vai mudar essa vida, vai lhe dar um novo rumo, vai lhe dar uma esperança de vida eterna. Todos nós que estamos aqui já recebemos e é coisa maravilhosa. Bendito seja o nome do Senhor. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Uma nova criação. Uma nova geração. Gerados de novo em Jesus Cristo pela fé e pela ação da graça de Deus. E assim nós tornamos novas criaturas. Que agora não trabalhamos, não fazemos boas obras, não mostramos atos benéficos de uns para com os outros e para com as pessoas para nos salvarmos. Mas nós fazemos isso porque Ele nos salvou. Que grande diferença. Amém. Nós agora fazemos porque a natureza de Deus, porque estamos em Cristo e Cristo está em nós, a natureza de Deus também, ela se produziu em nós, para nós podermos agir de acordo com a sua natureza de bondade, de graça, de amor, de misericórdia. E assim nós podemos então realizar obras baseados na salvação que Ele nos deu e também na graça de Deus que nós recebemos no nosso coração. Amém? Nós podemos fazer bem agora, não podemos? Nós fomos transformados, nós fomos salvos, nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo. Nós temos condições agora, com a ajuda e a graça que Deus nos dá, para fazer algo diferente que fizemos no passado. Amém? Para sermos diferentes que fomos no passado. Para andar de forma diferente, para falar de forma diferente, para pensar de forma diferente. Pelo menos Deus nos deu condições para que isso aconteça. Se eu faço ou não, se eu deixo
aquilo que Deus tem para mim, agir em mim, para eu realizar as obras que agradam a Deus, isso é outra coisa. Se deixo ou se não deixo. Se proporciono ou se não proporciono. Se eu dou lugar no meu coração, se eu desejo isso e dou condições a Deus para agir na minha vida. Porque é Ele que opera tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. A boa vontade de Deus. Deus é um Deus que está cheio de boa vontade para agir nas nossas vidas. Às vezes nós temos uma impressão talvez errónea do nosso passado, da nossa mentalidade passada, de que Deus é um Deus que está sempre assim com um chicote na mão, para que assim que a gente transgrida, zás, já está. Não é? No passado, era essa a informação ou o conceito que era passado. Mas, se nós formos bons pais, vamos lá, e nós somos imperfeitos. Mas, se um filho nosso transgredir, a primeira coisa que a gente faz é pegar logo na vara e zás, ou nós procuramos levar as coisas assim de outra maneira. Há alguns, e não é só as pessoas, é os animais, é tudo. Assim que acontece qualquer coisa, vai logo, não é? Vai logo assim à força e assim à bruta. Mas o nosso Deus não tem esse caráter assim. Amém? Nosso Deus é cheio de bondade. Nosso Deus é cheio de misericórdia. O nosso Deus é um Deus perdoador. O nosso Deus é um Deus que atua em nosso favor e para o nosso bem. E se alguma vez Ele nos tratar de forma a nos disciplinar, Ele também o faz com amor, para o nosso bem, para o nosso proveito. Amém? Porque se Ele não nos corrigisse, às tantas, nós íamos convencer que proceder mal é a mesma coisa que proceder bem. E andaríamos a fazer coisas erradas com o pensamento de que não é mal, que não faz mal, que não tem importância. Mas Deus não quer. Numa certa circunstância, que eu tive que ir a tribunal, então tive que ir a tribunal por causa de alguma coisa que aconteceu relacionada lá com a Quinta do Rei. Me disseram, as pessoas que defendiam o réu, se eu não queria desistir da queixa e dessas coisas assim, e pronto, ultrapassava, a pessoa estava arrependida, estava isto, estava aquilo, estava aquilo outro. Eu disse, olha, primeiro, a pessoa não pediu desculpa sequer, tenho estado por aqui, e a pessoa nem se dirigiu a mim a pedir desculpa. Depois, também eu não posso fazer isso, que eu represento uma instituição e eu só não posso dizer sim ou não, ou fazer ou desfazer. Portanto, tinha que telefonar, tinha que fazer muitas coisas para tomar essa decisão. Depois, também é verdade, se uma pessoa faz mal, disse-lhe a elas na cara delas, se uma pessoa faz mal e vai sempre sendo desculpada e nunca paga pelos seus atos, às tantas ela pensa que fazendo mal é que é certo e que os outros que não fazem mal é que estão errados. Ele mentaliza-se que é assim. Como algumas pessoas se mentalizam que mentir é que está certo e quando eles dizem a verdade até ficam admirados, porque se habituaram a mentir e às vezes escapam com a mentira e lá vão andando com mentira, e por isso eles pensam, se mentalizam que a mentira é uma coisa certa. Não é verdade que algumas pessoas pensam que a mentira é uma coisa certa, pelo menos a usam muita vez. Mas a mentira, ou o engano, ou o mal, tem que ser reconhecido como mal. E tem que ter os seus resultados e tem que ter as suas consequências na vida de pessoas como mal. Para que elas percebam
que não devem nem podem persistir no mal. Assim Deus também, muitas vezes nos disciplina, e às vezes tem que usar alguma coisa severa, porque se não nos disciplina de alguma maneira mais severa, nós vamos pensando que aquilo é que está certo e vamos persistindo na mesma. Mas Deus às vezes usa isso para nos fazer entender que o mal é mesmo mal e que nós devemos deixá-lo e devemos viver uma nova vida. Amém? Assim Deus não faz isso por prazer, mas Deus faz isso por necessidade, que é muito diferente. Como nós corrigimos nossos filhos por necessidade e não por prazer, mas porque é necessário, sim, Deus também corrige, porque nos ama e sabe que é necessário para nós podermos arrepiar caminho, mudar de atitude e podermos entrar no caminho que Ele se agrada. Glória a Deus. Portanto, Deus nos ama. Deus é um Deus gracioso. Deus é um Deus que quer o nosso bem. E, muito especial, nos quer salvar e mudar a nossa vida e vivermos uma nova vida. Deus preparou obras para que andássemos nelas. Andássemos nelas. E nós devemos propor no nosso coração andar nessas obras, nos caminhos, na maneira certa que Deus nos ensina na sua palavra. Amém? Passamos um pouquinho mais adiante. Graça de Deus é a fonte de salvação, que pela fé nós recebemos. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. É verdade. Já lemos, pela graça somos salvos, e essa graça se manifestou a todos os homens, para que nós possamos, na verdade, ser alcançados e a nossa vida tomar um novo rumo. Depois diz, a todos os homens. Já pensou que a graça de Deus não é só para alguns? Não se manifestou só para alguns? O que é que isto quer dizer para todos os homens? Significa que é sem exceção. Nós às vezes pensamos assim, é muito difícil amar aquela pessoa. Ela tem um feitio, ela é mesmo ruim. Faz as coisas mesmo por ruindade. Não é? Para nós é difícil quando lidamos de perto com alguém assim, não é? É difícil. Ficamos ali com uma tentação de começar a falar assim de uma certa maneira e a agir de uma certa maneira. Só a graça de Deus é que nos dá realmente controle. Mas, e amar essa pessoa às vezes torna-se difícil. Amar, ter simpatia por ela, ter amor por ela, ter um sentimento de aproximação, de amor, de simpatia por essa pessoa. Mas Deus tem um amor maior, um amor mais profundo. Deus é capaz de amar o pior pecador, a pior pessoa, com uma natureza terrível. Deus ama essa pessoa. Isso não quer dizer que Deus ame o pecado que está dentro dessa pessoa, que domina essa pessoa. Mas Deus ama porque não pode ser que a Bíblia diga que Deus amou o mundo de tal maneira e que haja uma pessoa que Deus não ame. Se não era mentira o que estava naquele versículo. Verdade ou não? Os irmãos ainda estão cá ou eu já estou falando assim? Ainda estão cá. Graças a Deus. Se não era mentira o que estava naquele versículo. Porque Deus amou o mundo. E nós sabemos que o mundo é o mundo inteiro. Mas especialmente todas as pessoas que existem no mundo. No passado, presente e futuro. O mundo todo foi amado por Deus. Então Deus consegue amar o mundo todo. Os criminosos. As pessoas mentirosas. As pessoas que agem e têm uma natureza até capaz de matar outras pessoas por prazer. Sabe que há pessoas que até matam outras por prazer. Elas estão fora de si. A sua mente está completamente aliciada por forças malignas que levam a pessoa a ter prazer em matar.
Mas será que Deus não ama essas pessoas? Deus ama a pessoa, Deus tem misericórdia da pessoa. E se aquela pessoa desse ouvidos, aquela pessoa seria salva, ouvindo o amor de Deus, a graça de Deus e a salvação. E ela mudando de atitude, Deus iria salvar e perdoar essa pessoa. Deus quer. Também é outro versículo que a Bíblia tem. Já foi lido aqui nesta noite. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer. Deus anela por isso. Deus tem um desejo muito grande. Todos os homens sejam salvos. Nós pensamos assim. As prostitutas não. Não é? Os ladrões não. Já fui roubado. Eu bem sei o que é que isso é. Difícil. Então, aquele não merece, não. Já me feriu o coração, já me roubou, eu estou falando isto, que já me roubaram também coisas, não é? Já me roubaram coisas. Uma vez eu estava num culto, aqui numa tenda em Portimão, ainda era solteiro, e levei uma motorizada, ia tão contente para o culto, estive no culto, quando saí do culto para me ir embora, não havia motorizada nenhuma. Desapareceu que não fumo, não é? Agora veja bem, eu estava ali dentro a louvar a Deus e um malandro aqui fora pega na minha motorizada e vai embora. Uma coisa que era minha, que eu comprei com o meu dinheiro, não tem respeito nenhum. Que mundo é este em que nós vivemos? É verdade, que mundo é este? Que mundo é este em que nós vivemos? E nós temos sido feridos, temos sido injustiçados por ações de pessoas que não têm consciência, ou se a têm, não se importam, só querem alcançar os seus objetivos, não importa como. Não é verdade? Precisam de uma motorizada, pegam numa qualquer, não importa quem a pagou, quem andou a trabalhar, quem suou para ganhar o dinheiro para comprar a motorizada. Eles pegam nela porque são os senhores do mundo. Os senhores da maldade do mundo, da corrupção no mundo. Então, é injusto. E as injustiças doem. Dói ou não dói? Alguém foi roubado aqui e ficou todo contente e disse: ei, que maravilha. Roubaram uma coisa, fiquei sem ela, comprei com muita estima, precisava dela, agora roubaram. Estou tão feliz, tão alegre, não é? Acho que é uma coisa justa, bem feita. Não, ninguém gosta disso. Ninguém fica agradado com isso. Todos nós ficamos um pouco indignados e começamos a raciocinar como é injusto, como é que há pessoas que procedem dessa maneira. Verdade ou não é que nós começamos a pensar assim? Mas quero dizer, pode ser difícil para mim amar essa pessoa, mas Deus ama essa pessoa. Deus ama essa pessoa. E nós também não devemos ficar com mágoa nem com rancor, também devemos perdoar, porque afinal a vida continua. Amém? Com bicicleta ou sem bicicleta, a vida continua. Não, olha, roubaram uma bicicleta, Deus deu-me um carro, agora ando de carro. Então veja bem, talvez se não tivesse roubado a bicicleta, não passava para o carro, andava sendo de bicicleta. Às vezes também tem que se levar algumas coisas. Não é que eu esteja a dizer que isso é bom, não é? Muito bem, glória a Deus. Mas, veja bem, a graça de Deus, salvadora de Deus, se há manifestado manifestado a todos os homens. A todos os homens. Mas, quando alguém recebe a graça de Deus, quando alguém é salvo, precisa começar um novo caminho, um novo rumo, e então vem uma coisa que está ali, ensinando-nos que alguém que recebe a graça de Deus é perdoado dos seus pecados, mas não está disposta a ser ensinada para viver de uma maneira diferente e quer continuar na mesma, andar no mesmo caminho, da mesma maneira, sem aprender nada diferente, então não há resultados práticos na sua vida. A graça de Deus salva-nos, perdoa-nos, muda a nossa vida, trabalha dentro de nós e quer colocar em nós um desejo muito forte de aprender aquilo que Deus quer para nós vivermos uma vida diferente. Amém? Verdade ou não é? Diz ali, ensinando-nos que, renunciando agora
O crente tem que aprender a renunciar a certas coisas. À impiedade. O que é viver uma vida de impiedade? Uma vida piedosa, a gente sabe, é uma vida de temor a Deus. Significa uma vida ímpia da impiedade, é uma vida sem temor de Deus, fazendo tudo e mais alguma coisa, para aqui, para acolá, falando, dizendo, agindo, não se importando se agrada a Deus ou se não agrada a Deus. Isso é uma vida de impiedade. Então tem que renunciar a isso. Eu lembro-me, antes de eu me converter, os irmãos ainda estão com atenção, ainda estão olhando para mim. Se eu ver que os irmãos começam a olhar para baixo, eu calmo. Então, antes de eu me converter, eu tinha uma linguagem, um proceder parecido ou pior que alguns outros. Parecido ou pior que alguns outros. Os irmãos pensam que eu fui sempre um santinho. Os irmãos pensam que eu não andei na vida que os outros andam. Essa figura do pastor que teve que ser sempre como que um anjo. Não. Ainda hoje eu estou a aprender a viver uma nova vida. E os irmãos também estão. Ainda precisam de ser ensinados, ou os irmãos sabem tudo? Todos nós estamos a aprender ainda. E antes de eu me converter, eu falava palavrões também, como os outros. Eu fumava e andava aí agarrado ao vício do tabaco como os outros. E não entrei na droga porque alguém estava orando por mim e não me deixou ir para lá. Senão a saída daí seria pior ainda. E eu vivia uma vida imoral e uma vida corrupta, como muitas pessoas vivem. Mas quando eu ouvi o Evangelho, a minha vida foi mudada. Só que eu lembro-me, depois de eu ter me convertido ao Senhor, às vezes há aquelas coisas da força do hábito. Quando nós estamos distraídos, ou quando não somos desfrutados, não temos muito tempo de pensar o que vamos fazer. Então, e reagimos. É nessa altura que o velho homem, a velha personalidade e aquele homem do passado parece que vem ao de cima. Isto só acontece comigo, os irmãos não. Só aconteceu comigo. E não sei se não pode acontecer ainda. Então, uma vez eu estava saindo do Hotel Algarve, eu só vou contar esta e nem vou dizer tudo, é só para... Nem vou dizer o que é que eu disse, senão os irmãos iam escandalizados. Mas já me tinha convertido e eu estava à pressa, às 10 horas da noite, para vir correndo e ainda estar com os irmãos no fim do culto. No fim do culto. E aquilo, entretemos lá mais um bocadinho, isto é, no trabalho, entretemos mais um bocadinho, e eu vinha saindo à porta do pessoal e tinha que picar um cartão. O cartão tinha que entrar dentro da máquina e tinha que dar lá E eu pego no cartão toda à pressa e vou para meter dentro do cartão, dentro da máquina, e aquilo não entrava, porque eu estava à pressa, era pior ainda. Então estava à pressa, queria que aquilo entrasse rápido, e aquilo não entrava. E nunca mais aquilo, e eu à pressa para me vir embora, para vir para o culto. E às tantas, sai-me uma cá de dentro, que os irmãos não sabem bem o que foi, não é? Eu é que sei, não sabem bem o que foi. Só dei por ela depois já tardita. Depois já piquei o cartão devagar, já fui triste, assim para dentro dos balneários. Fiquei lá assim encostado assim na porta e disse: irmão, o que é que foi que eu disse? Isto não são coisas para um crente. O irmão já pensou alguma vez, disse uma coisa que não é coisa para crente. Ficou triste, assim que a disse, você percebeu logo que fez uma asneira. Fez uma coisa que não é própria, que não lhe cai bem. Sabe porquê? O ensino de renunciar às coisas do passado, à impiedade, às concupiscências mundanas e às injustiças e outras coisas mais, são coisas que têm que ser colocadas em prática. Embora a gente não consiga ser perfeitos, mas nós precisamos de ser ensinados, de compreender o caminho de Deus e viver uma nova vida. A nossa boca não deve falar mais o que falava. E quando erramos, nós somos suscetíveis a errar.
Mas quando erramos, como aconteceu daquela vez, que saiu aquela barbaridade da minha boca, não é? Naquela altura já era uma barbaridade. Antes era aquilo normal, mas agora não. Agora caiu mal. Caiu mal logo dentro de mim. Assim que eu disse, vi logo. Senti logo o sinal vermelho, não é verdade? A acender que tinha feito uma coisa errada. Assim fui para os balneários, cheguei lá, abri o meu cacife e fiquei ali e disse, ó Deus, perdoa-me. Nem sei como é que isto aconteceu, mas perdoa-me. Porque saiu da minha boca, é a minha boca que é culpada. Então, perdoa-me. Então, meus irmãos, Deus quer que nós vivamos uma vida nova. Nós não somos mais como éramos. Ensinando-nos que vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Amém? Quantos aqui é que desejam fazer isso? Meus irmãos, a nossa vitória, a nossa alegria e a nossa confiança em Deus depende aqui, no dia a dia, no viver, no andar. Nossa alegria, nossa vitória, nossa confiança, nosso bem-estar, a nossa vida com Deus depende muito da renúncia. Aprendemos e depois colocamos em prática. E depois vivemos desta forma. E assim o crente vive alegre, edificado, abençoado, feliz, vitorioso. O inimigo não gosta que nós vivamos assim. A natureza dele é o contrário. A nossa vida passada é que lhe agradava a ele. Mas eu cortei com ele, com as coisas dele, com o reino dele e converti-me ao Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero as coisas de Deus. Amém? Porquê? Porque a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus me alcançou. Eu fui salvo sem merecer. Eu fui salvo porque Deus teve misericórdia de mim. Fui salvo porque Deus me amou. Fui salvo porque Jesus morreu por mim. Fui salvo porque Ele se entregou e sofreu horrivelmente por causa da minha alma. É justo que eu agora procure lhe agradar e não agradar mais àquele que ia destruindo a minha vida e que no final me levaria ou que permitiria ou por essa causa eu iria sofrer eternamente a condenação e uma condenação horrível. Então, eu devo procurar agradar a Deus, aprender o que Deus quer. Não foi Jesus que disse certa vez: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando nós nos chegamos a Jesus, quando nós compreendemos a nossa situação e nós nos chegamos a Jesus, então Ele alivia-nos, alivia o peso da nossa consciência, que alguns trazemos uma consciência pesada por coisas que fizemos e não foram perdoadas mais. E aquilo é um peso, carregamos um fardo, o fardo do pecado, o fardo da canseira da vida, o fardo de viver numa sociedade que esgrimando sempre uns com os outros. Nós estamos cansados, nós estamos oprimidos, no meio de injustiças. Mas Jesus aliviou o nosso fardo. Jesus perdoou os nossos pecados. Jesus nos recebeu. Jesus mudou a nossa vida e recebemos a alegria da salvação em nosso coração. Muito bem. Mas o que é que ele disse a seguir? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus, Jesus, ensina-nos de forma mansa, de forma agradável, de forma humilde. Ele não é arrogante sobre nós. Não nos trata como alguns professores fazem, que ensinam. Tu és um sem cabeça, para não dizer um parvalhão. Que alguns professores usam isso com: tu não sabes nada, tu não vais ser ninguém, tu não és nada, tu não aprendes nada. Quando Jesus disse, aprendei de mim, eu sou o vosso mestre, acham que Ele nos vai tratar assim? Não, isso são os seres humanos que por vezes tratam. E tratam aqueles mais desfavorecidos. Não é? Aqueles que não se podem defender, não se podem levantar.
Mas Jesus não nos trata assim. Jesus trata-nos com humildade, com mansidão, com muito carinho, com muito amor, para nós podermos aprender e nos levantarmos e sermos alguém para a glória de Deus. Amém? Sermos alguém para a glória de Deus. Se alguém tiver Jesus como seu mestre e com um grande desejo de aprender nas suas aulas, de aprender os seus ensinos, Jesus vai fazer dele alguém muito importante. Ouviu o que eu disse? Vai fazer dele alguém muito importante, já aqui na terra e por toda a eternidade. Vai ser alguém muito importante por toda a eternidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vale a pena aprender de Jesus? Amém? Glória a Deus. E assim, concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Pode passar o outro slide. O outro, mais à frente, por favor. Não muda? Já está ali. É tão rápido. Isto é como num arrebatamento. Num arrebatamento vai ser tão rápido que a gente nem de repente está. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, enquanto vamos aprendendo, enquanto vamos seguindo, enquanto vamos pondo em prática, nós precisamos de ter em vista o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade? Nós precisamos ter os olhos levantados para cima. Nós estamos num tempo difícil. Nós estamos num tempo de adormecimento. Olhe que Jesus disse quando vier o Filho do Homem, primeiro, porventura, achará fé na terra. Isso é um aspecto. Mas quando as virgens, umas tinham azeite e outras não tinham, adormeceram todas. Depois veio o grito e veio o esposo, mas umas estavam preparadas e outras não, e já não tiveram tempo. Esse foi o tempo da última hora. Estava tudo a dormir, tudo a dormir. Irmãos, precisamos ter cuidado. Precisamos de vigiar. Precisamos levantar os nossos olhos para cima. Quando vires acontecer estas coisas, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. O mundo, embora a aparência do mundo, embora hoje a gente tenha o que não tinha no passado, mesmo com esta crise, mesmo com a crise, mesmo assim, e por causa disso, nós muitas vezes andamos a dormir. Há muita azáfama, há muita preocupação com as coisas desta vida. Muitas vezes não temos tempo para orar, não temos tempo para meditar na palavra de Deus, não temos tempo para renovar a nossa vida espiritual. E vai um dia, e vai outro, e vai uma semana, e vai um mês, e vai 2 meses, e vai andando. Essa rotina. E a rotina leva ao adormecimento. Nós precisamos de despertar, porque Jesus virá breve, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial. Um povo seu especial, não tem vírgula. Isto é um povo peculiar para Deus. É um povo escolhido. É o povo da sua predileção. Um povo da sua predileção. Os irmãos entendem o valor destas palavras, o sentido destas palavras. Nós somos o povo predileto de Deus. Somos o povo especial de Deus. Especial não é povo comum. Não é como outro povo aí fora. Não é como as outras pessoas que não seguem Jesus. Não. As pessoas que creem em Jesus, as pessoas que se convertem ao Senhor, são o seu povo peculiar. São um povo especial. É um povo predileto de Deus. É onde Deus tem o seu prazer aqui na terra. É o seu povo. Às vezes nós andamos queixosos disto, daquilo, daquilo outro e mais daquilo outro. Não temos isto, não temos aquilo, não temos aquilo outro. E afinal nós somos gente predileta.
gente especial para Deus. Onde Deus tem os seus olhos colocados dia e noite. Dia e noite Deus tem os olhos colocados sobre nós. Que Deus está atento à nossa vida. Que Deus quer nos abençoar. Só que muitas das vezes o problema é que para Ele somos muito especiais. Mas às vezes nós não o temos a Ele como tão especial como Ele nos tem a nós para Ele. Então nós precisamos de colocar Jesus muito especial como o centro, como a nossa atração, como a nossa satisfação de viver, como a nossa alegria. Meus irmãos, alguns dos irmãos podem pensar assim: a minha maior satisfação é ser pastor. A minha maior satisfação é pregar. Mas o que é que me servirá isso se eu não tiver a minha satisfação em Jesus Cristo? O que é que eu posso fazer aqui se a minha satisfação não for Jesus? O que eu posso ser se a minha satisfação não for Jesus? O que eu posso influenciar se eu não tiver uma ligação de satisfação, de comunhão, de prazer em Jesus Cristo, Ele seja o centro da minha vida? O que é que pode influenciar o que é que eu posso ser? O que é que eu posso fazer? Ele próprio disse: sem mim, nada podeis fazer. Jesus tem que ser o centro da minha vida. Jesus tem que ser a minha grande satisfação. Jesus tem que ser a minha grande alegria. Para eu poder pregar com alegria, para eu poder louvar com alegria, adorar com alegria, viver com alegria. Venha o que vier, Jesus é a minha grande alegria. Jesus é a minha grande satisfação. Jesus é a minha honra, a minha vitória, a minha glória. Significa que Ele tem que ser o bem maior da minha vida. O bem maior. A minha atração contínua. Ele tem que ser como que o noivo. E nós, todos como a noiva. Para não dizer que não fica bem que eu sou homem, ele ser o meu noivo. Não é verdade? Podia ser mal entendido. E hoje, com a vaga que existe por aí de mal entendidos, então pior ainda. Mas ele tem que ser a minha grande atração. O meu desejo. Tem que ser a satisfação da minha vida. E quero dizer que ninguém vai ficar frustrado por fazer de Jesus a satisfação da sua vida. O seu bem maior. Glória a Deus. Antes, pelo contrário, vai ser muito abençoado. E eu não vou dizer mais nada. Ficamos em pé. E vamos falar com Ele uns momentos. Vamos dizer. A salvação já veio de graça por Ele. Verdade? Eu já vejo que os irmãos estão um pouco cansados. E têm estado parados. Eu é que tenho estado a falar. O vossa mente é que não tem estado parada. E o vosso espírito tem estado com certeza. Mas Ele tem que ser a nossa atração, o nosso bem maior. Ele nos salvou, Ele nos recebeu, Ele nos mudou, Ele fez tudo por nós. E nós, a única coisa que podemos fazer, assim, de forma espontânea, é louvá-lo, dar-lhe graças e agradecer por tudo o que Ele tem feito na nossa vida e o que Ele é para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Levantar as suas mãos uns momentos e agradecer a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por Teu amor, Senhor. Obrigado por Tua graça. Obrigado por Tua presença. Obrigado por aquilo que nós somos para Ti, Senhor. Obrigado pelo que fizeste na nossa vida, Senhor, que nós éramos como trapos imundos, mas o Senhor mudou a roupagem da nossa vida. O Senhor nos deu uma nova vestimenta, Senhor, de pureza. O Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor nos deu algo de si mesmo para vir habitar e fazer parte da nossa natureza. Graças te damos, ó Pai. Graças, Senhor, por Jesus Cristo. Pelo amado Salvador, o amado Senhor, aquele que nos amou ao ponto de entregar a sua vida por nós. Graças, Senhor, graças, Senhor. Obrigado pelo amado Espírito Santo que o Senhor tem enviado aos nossos corações. Que está presente conosco para nos ajudar em toda a caminhada, para nos ensinar,
para nos fazer entender os teus caminhos, para nos conduzir na tua vontade, para nos ajudar nas horas de aflição, nas horas difíceis da nossa vida, Senhor. Ele está presente. Graças te damos, Senhor. Nesta noite, tu conheces os corações que estão aqui, conheces o meu e conheces todos os demais que estão aqui, Senhor. Tu conheces a necessidade particular, aquela necessidade que não é contada a ninguém, aquela necessidade interna de cada um dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, nesta noite abençoa cada um dos teus filhos, Senhor. Toca, Senhor, e liberta aquelas áreas que estão presas ainda no interior de cada um de nós, Senhor. Aquelas áreas que se opõem para que Jesus não seja, Senhor, dentro dos nossos corações. Deus, trabalha no nome do Senhor Jesus Cristo e ajuda-nos a aprender, ter um desejo grande de aprender a agradar-te, aprender a fazer a tua vontade, aprender, Senhor, a satisfazer o teu coração, ó Deus. Deus, quebra toda a indiferença, quebra, Senhor, toda a dureza do nosso coração, a nossa insensibilidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos, nós te agradecemos. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Aleluia. Algumas informações e no final, se alguém tiver